Olá a todos, sou Nascimento e neste vídeo estarei ensinando como criar uma pipeline para o Firebase Cloud Functions. Lembrando que esse vídeo não é para uma pessoa que é iniciante, é uma pessoa que já utiliza o Firebase Cloud Functions no dia a dia, já possui uma pipeline e quer aprender outra, ou já possui o dia a dia, né, com Cloud Functions, não possui pipeline ainda e quer aprender a fazer uma, tá? E faz suas deploys na mão, né, vamos dizer assim. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente um CI/CD, utilizando o GitHub Actions como nosso provedor de CI/CD, tá? E, para falar a verdade, é mais um continuous deploy do que o continuous integration e deploy, porque o integration tem ali a fase de testes, tem algumas outras etapas, mas se você quiser depois desse vídeo adicionar essas etapas, vai ser muito bem-vindo aí para o seu contexto, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu tenho basicamente dois projetos do Firebase criados, um projeto que seria voltado para o de produção, tá? E um outro projeto que seria voltado para o ambiente de desenvolvimento, beleza? E aí sim eu tenho aqui também o meu repositório do meu projeto, que possui basicamente os arquivos voltados para o Cloud Function. Tem basicamente aqui uma pasta, né, do sample. Ele tem basicamente aqui as funções e tem os dois arquivos que precisa para fazer o deploy, que é o Firebase, por exemplo, até passar para cá. Cadê? Ó, ele tem aqui o Firebase RC e ele também tem aí o, como é que eu posso falar? Ele também tem o Firebase.json, que vem com pré-deploy quando se faz um Firebase deploy ali para as funções, beleza? Fora isso, eu já baixei basicamente todos os arquivos daqui para dentro da pasta Functions, e aí eu já coloquei aqui alguns arquivos que eu vou explicar cada arquivo, o que serve para cada coisa. Por exemplo, o deploy.js, que ainda não possui aqui, os arquivos dev.emo e o prod.emo dentro do .github workflows, que serve para inicializar o CI/CD ali do GitHub Actions, beleza? Outra coisa que vamos simular, por exemplo, que nós temos aqui nossos constantes, ou nosso deploy, que daqui a pouco eu explico. E basicamente no nosso index nós temos aqui fazendo uma simulação que você utiliza o Service Account Key para autenticar outro serviço do Firebase, por exemplo, beleza? Então, cada Service Account Key serve para um projeto, ou seja, projeto de prod ou projeto de desenvolvimento. E aí eu tenho uma função bem simples que eu nem fiz deploy ainda, que é basicamente dando um hello from Firebase para o usuário que pega nessa rota de get, beleza? Então, vamos lá, ver se eu gravar o vídeo, tem uma ambulância aqui fazendo barulho, mas vamos continuar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, toda vez que você baixar esse repositório, você tem que baixar o repositório, pegar os arquivos que estão no repositório e jogar dentro do Functions, né? Então aí tudo bem. E aí, caso o seu projeto utilize o Service Account Key, você sempre vai ter que vir em Project Settings, Service Account. Você vai baixar aqui, você vai gerar aqui, você vai baixar. Então se eu venho e jogo basicamente para Source e renomeio para Service Account Key, que tem todas as informações aqui de desenvolvimento, tá? Daí tudo bem, deixa eu ver se vai achar agora. Não tá certo. Vai fazer assim, /source /service realmente account key. Beleza. Então deixa eu ver. Antes de falar do service, resolve import com JSON extension. Beleza. Deixa eu colocar aqui, ó, consider using.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Ok, lá no meu TS config aqui eu tenho que fazer aqui ativar para ele conseguir ler tranquilo, beleza? Então, por padrão, quando você cria, né, você não tem o S-Model Interrupt e o Resolve JSON Model, tranquilo? Eu estou pressupondo que você já tem ou já utiliza o Cloud Functions no dia a dia, então já tem um projeto todo estruturado, mas a única coisa que falta é uma pipeline, por exemplo. Então, não vou explicar tudo passo a passo, mas beleza. Então, temos aqui nossa função, inclusive, eu vou fazer justamente isso. Se eu ver aqui no meu terminal, ls, vou dar um cd aqui, ls, estou na raiz do nosso projeto do Firebase, vou dar um Firebase deploy --only functions. Deixa eu ver aqui, Firebase use. Beleza, tá usando já o nosso de dev. Então, exatamente isso. Firebase deploy --only functions. E é para ele dar deploy nessa nossa função aqui chamada Hello World no nosso projeto. Cadê? Deixa eu fechar aqui. Nesse nosso projeto aqui de desenvolvimento. Se eu venho aqui em Functions, ainda não tem nada. Então, get started. Ok. Ainda não tem nada. Beleza, então vamos esperar aqui fazer o deploy, que aí vai ter uma função. Ok, o deploy terminou. Vamos ver. Vou atualizar aqui a página. Então nós temos aqui a nossa função. Se eu coloco, ele traz hello from Firebase. Aí, por exemplo, se você não tem uma pipeline, você precisa, por exemplo, hashtag um outro payload para o usuário. Você precisa vir aqui e executar o Firebase deploy --only functions novamente e esperar tudo. Beleza, o deploy terminou. Então, se eu venho aqui e executo de novo, deixa eu ver, é para ele executar com esse hashtag 1, porque ele é para ter atualizado. Deixa eu ver, Ctrl ou é Alt. Então beleza, agora sim, ó. Agora atualizou aqui. Então se você não tem pipeline, geralmente você vai fazer exatamente isso, que é bem chato, para falar a verdade. E aí aqui vem a questão da pipeline. Aqui eu tenho então CS account, eu tenho aqui dentro de utils minhas constantes, onde nesse caso eu simulei que eu tenho um secret key para um JWT. Eu também tenho uma conexão dentro desse meu projeto com, por exemplo, o BigQuery, poderia ser qualquer outro serviço também. E se você está no ambiente de dev, é um nome, porque o BigQuery possivelmente também vai ter o seu BigQuery de dev. E se você está em ambiente de produção, vai ser um outro nome, porque o BigQuery também deve ter um outro de produção somente, tá? E daqui a pouco eu explico por que está assim. Então vamos lá. O que é que nós precisamos primeiro? Aqui tem um arquivo chamado deploy.js que eu vou explicar ele detalhe por detalhe. Então vamos lá. Primeiramente você vai precisar instalar aqui o .env, você vai precisar instalar o Yargis, o Axios e o módulo FS também, né? O Yargis, o .env ele serve para conseguir usar o .env, enfim, e aí conseguir pegar as variáveis de ambiente pelo .env. O Yargis basicamente é para ler parâmetros do CLI, tá? E basicamente o Axios vai ser para fazer a requisição e o FS vai ser para leitura de arquivo e gravação de arquivo no nosso projeto.
Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu pego qual é o caminho do meu script constantes e também eu indico qual é o caminho que se encontra o meu service account key, que é basicamente o arquivo que tem as configurações para autenticar outro serviço do Firebase, tá? E aí sim eu começo a fazer as seguintes lógicas. Eu quero pegar o secret key do ponto env ou através da CLI. Já nós vamos saber o que é que nós precisamos fazer. Também eu quero pegar através da CLI ou do ponto env, qual é o nome do nosso BigQuery. E aí sim quero pegar também, por exemplo, o Service Account Key, só que a URL. Por quê? Porque nós iremos armazenar dentro do Firebase, por exemplo, pode ser qualquer outro storage, seja o S3, por exemplo, da AWS, mas como nós estamos usando aqui basicamente a cloud do Google, do Firebase em si, nós vamos armazenar no Firebase Storage. Então, por exemplo, vocês vão entender o porquê nós vamos precisar armazenar lá, mas basicamente eu vou pegar também a URL do nosso Service Account Key que está armazenado em algum storage, beleza? Seja via .env ou seja pelo parâmetro via CLI, utilizando o IARGS. E aí sim eu faço o seguinte, eu leio, no caso aqui, por exemplo, tá, environment, mas poderia ser o constantes script, que é basicamente eu vou ler tudo que tem no meu script constantes, beleza? Então até renomear aqui também, fica mais constantes. Eu vou ler através do módulo fs, né, file stream basicamente, o ponto read file, ele lê tudo o que tem tudo dentro daquele arquivo e armazena dentro dessa variável. Eu pego esse arquivo e dou um replace, por exemplo, né, onde estava lá github.secret.secret do JWT, eu substituo para o valor que eu peguei aqui. A mesma coisa acontece para o nome do BigQuery, por exemplo, substituo para o que eu peguei. Vamos supor que você tem mais outros, como é que posso dizer? Outros nomes que mudam de acordo com o ambiente, por exemplo. Vamos supor que você também tem ali a questão de autenticação ou qualquer outro tipo de funcionalidade que muda quando está em dev e muda quando está em produção. Por exemplo, tem um traço dev para dev, tem um traço prod ou não tem traço prod para produção. Você colocaria aqui e adicionaria aqui, né? Por exemplo, você encaixa dentro do seu contexto aí. Após isso, né, que eu dou o replace, eu escrevo novamente o arquivo constantes no mesmo caminho, e quando eu faço isso com fs.writeFileSync, ele basicamente dá um overwrite naquele arquivo que já existe, beleza? E aqui eu crio uma função do tipo async, porque eu estou utilizando aqui o actions com await, para baixar todos os dados aqui do meu Service Account Key, o meu arquivo, tá? Que eu armazenei em algum storage, e eu pego esse arquivo e escrevo onde deve ser escrevido, por exemplo, onde está sendo chamado, por exemplo, aqui o Service Account, no caso. Então eu escrevo, só que JSON stringify para escrever uma string. E aí eu chamo aqui para realmente executar a nossa função, beleza? Feito isso, o que é importante aqui? Eu posso até conseguir executar isso aqui localmente. Se você está local, você acabou de baixar o projeto, você sabe, por exemplo, qual é o nome você sabe qual é o secret key, sabe qual é o nome do BigQuery do projeto quando está em desenvolvimento, e sabe a URL do Service Account Key, tá? Então, caso você queira ver isso na prática funcionando, eu acho que só vai dar erro, por exemplo, deixa eu ver. Você vai fazer o seguinte, node deploy, tenho que entrar não, cd functions, então node deploy, e aí se você for usar via CLI, você pode passar aqui, ó, via CLI basicamente nós temos o secret, e aí você passaria aqui qual é o secret, por exemplo, teria também o outro parâmetro que seria aqui o nome do BigQuery, por exemplo, prod db underline, por exemplo,
dev. E por último, o CS Account Key, que aí seria, por exemplo, um JSON. Inclusive, vou até fazer o seguinte, aqui no Storage, eu vou armazenar o nosso CS Account Key já, para ficar já armazenado e ter uma URL de fato. Porque se ele fosse pegar a DS400, não existisse, ia quebrar basicamente o restante da pipeline. Beleza, criou. Eu vou aqui criar uma pasta chamada CI/CD, basicamente. Dentro dessa pasta eu vou armazenar o meu CS Account Key. Então, beleza. Com isso eu consigo... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Beleza. Consigo colocar aqui. E se eu der um Enter, o que é para acontecer? Ele vai colocar aqui no meu Secret Key 123. Ele vai aqui em BigQuery colocar esse db-dev. E vai baixar, vou até aqui apagar, inclusive, ó. E vai baixar aqui onde nós definimos no deploy, cadê? Em source service account, o JSON que nós estamos passando. Então vamos lá ver. Já deu erro aqui. The URL element deve ser uma string. Ele recebeu de forma undefined, beleza? Então deixa eu ver se ele executou. Olha, ele executou aqui. Ele só não baixou. Deixa eu ver aqui onde é que ele deu erro. Então, bem na hora de baixar aqui no Axios. Então, tá, eu acho que é somente isso aqui, ó. Service Account Key URL, exatamente isso. Posso. Service Account Key URL, beleza. Então vamos lá novamente. Então beleza, inclusive eu vou até fazer o seguinte, vou voltar. Aqui tem que ser isso aqui. Pra vocês verem funcionando tudo certinho. Então, por exemplo, um dos modos é passar pela clean. Ele vai baixar o service account, vai constantes. Ele vai renomear aqui também, tá? Constantes, beleza. Então vamos lá ver. Então vou executar, passando tudo via clean. Ele já fez isso aqui, já baixou o service account aqui. Deixa eu só dar um organizar. Nosso dev. Show? Ismael, mas a outra opção que tem é se não passasse via clear. Aí se você não passa via clear, você poderia passar com .env, que fica até mais fácil. Então 789, por exemplo, vocês verem na prática. O nome do projeto seria, por exemplo, db env-dev. E a URL seria essa aqui que eu já peguei. Beleza? Então, aí você precisa executar só node deploy, que ele vai pegar as informações do .env em vez, né? Nós verificamos se é undefined, se foi via clear. Beleza, vem aqui constantes, ele renomeou, opa, certinho, e ele também baixou o service account novamente. Beleza? Show. Tá aí, tudo bem, deu para entender então o que é que faz de fato o node deploy aqui, tá? Então ele faz essas configurações dependendo do ambiente, literalmente um setup dependendo do ambiente aqui. E de fato
Até aí tudo bem, só que aí nós precisamos mandar o deploy depois disso, quando tiver, por exemplo, executando no GitHub Actions. E aí para isso nós temos aqui o dev.yaml, tá? E eu vou explicar ele passo por passo e depois nós vamos ver ele na prática funcionando. Então, vamos lá. No meu YAML de desenvolvimento, eu defino aqui o nome, beleza? Ele vai ser assinado quando for um push para branch develop. E aí eu vou ter um job chamado Explore GitHub Actions, que vai rodar em cima de um Ubuntu, a última versão do Ubuntu. E ele tem aqui alguns steps, no caso. O primeiro step é o seguinte, ele vai baixar o repositório lá dentro da máquina do servidor do GitHub Actions. No caso aqui, eu estou alterando para ele rodar em cima do nome do Node 16, que é a versão, por exemplo, que as nossas Cloud Functions precisam estar rodando. Precisa fazer o deploy nessa versão. Você pode olhar aqui, ó, em Node 16, a engine. Ah, Ismael, se fosse no 14, por exemplo, cadê? Se fosse a versão 14, você colocaria 14 aqui. E aí sim nós podemos, de fato, executar a questão do mudar os nomes de acordo com o ambiente. Nome de desenvolvimento, eu coloquei aqui, ó. Ele vai dar um ls para listar tudo, pra falar a verdade. E aí ele vai dar um echo, dizendo que está instalando as dependências. No nosso caso aqui, não está sendo o yarn, então se no seu caso for yarn, vai ser yarn. Se no meu caso aqui vai ser o npm install, por exemplo. E aí sim eu dou um echo de novo que ele está fazendo uma outra configuração. Deixa eu até tirar isso aqui, falar a verdade, não precisa. E aí ele executa o nosso node deploy, e aí eu executo passando os parâmetros via clean. Por quê? Porque nessa etapa eu estou passando aqui, por exemplo, o secret key, e ele está pegando essa informação não fixa, mas ele está pegando pelos secrets do GitHub Actions, beleza? Então passo aqui o BigCar Approach também, passando via secret, e o CS Account URL também passando via secret, beleza? Eu dou um cd, na verdade não precisava desse cd aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai precisar desse cd, para falar a verdade. Ele daria um ls de novo. Vou tirar. Então aqui ele já baixou o CFS Account e aí já mudou, por exemplo, ali as constantes de acordo com o que é necessário. Aí sim eu vou fazer o seguinte. Isso nós estamos dentro do nosso projeto, que é basicamente, imagina o seguinte, lá no servidor ele vai ter basicamente, vou até simular aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então server GitHub Actions. Então ele vai ter aqui lá o servidor, vai, por exemplo, baixar o nosso, vai baixar aqui o nosso repositório. Então repository, e ele baixa, ele entra e faz, enfim, ele instala aqui igual nós colocamos aqui, né? Ele instala o npm install, por exemplo. Nós estamos aqui, então nodes modules. Então ele instala, enfim, instalou, ele tá. Deixa eu voltar, tá aqui dentro. E aí, depois disso, eu venho aqui nessa próxima etapa chamada download files e eu faço o seguinte, olha, primeiro saia do nosso repositório, então aqui. E aí você vai, no caso especificamente no Ubuntu Linux, enfim, você precisa instalar o curl, que é basicamente uma forma de você pegar arquivos via terminal. Então ele vai instalar, ele vai baixar, por exemplo, o Firebase RC aqui localmente. Então, por exemplo, se eu venho aqui em New, ele vai baixar o RC. O RC ele vai estar, por exemplo, também dentro do storage, tá? Ele vai baixar o RC e vai baixar também o JSON que nós vamos armazenar dentro do storage, beleza? Por que, mas nós precisamos desses dois arquivos? Esses dois arquivos, igual eu mostrei lá no início, firebase.json, ele tem o nome
ele tem, para falar a verdade, um comando para função, que é o pré-deploy, e o Firebase RC ele diz qual é o projeto que nós estamos fazendo deploy, tá? Por isso nós precisamos desses dois arquivos na raiz. E aí depois eu listo aqui quais arquivos para garantir, para me ver lá no log do GitHub Actions, o que é que de fato tem, tá? Nessa outra etapa aqui, a mesma coisa. Toda etapa que ele faz, ele entra no repositório, e aí a primeira coisa que eu faço é sair, no caso. Então a etapa de sair para ficar aqui dentro do server. E aí eu faço esse mv aqui, que é o seguinte: esse mv nada mais é que é um comando para dar um rename em uma pasta. Então eu pego a pasta do repositório e renomeio para functions, tá? Então ele vem e renomeia para functions. Por quê? Eu precisa ser functions o nome, porque quando você inicializa um projeto Firebase, você vê que ele cria uma pasta functions, que quando você dá o Firebase deploy, ele vai lá nessa pasta e deploy tudo que está dentro dessa pasta, tá? Então por isso que precisa mudar para functions. Eu dou um npm install -g Firebase Tools, que dentro do meu servidor, para ele instalar o CLI do Firebase. E aí sim eu dou um Firebase deploy -only functions token e passo qual é o token. O que é isso aqui? O que é esse token, Ismael? Esse token aqui, primeiramente, para você gerar, você precisa fazer o seguinte. Deixa eu abrir o terminal. Eu vou dar um seed. Eu vou para a raiz do meu projeto, tá? Para a raiz do meu projeto Firebase. Eu vou executar o seguinte: Firebase login .ci. Se eu der um enter, isso eu já estou logado, ó. Vou logar novamente. Vou permitir. Ele vai gerar aqui um token para você, tá? Esse token, o porquê nós precisamos dele? Esse token ele serve justamente, inclusive posso deixar o link da documentação depois disso, mas ele serve justamente para servidores, para dizer que aquele comando é para tal projeto, é para tal conta. Então nós não precisamos fazer a interatividade que quando nós estamos fazendo aqui com o usuário de fato. Então por isso nós precisamos passar esse token para dizer, olha, nós vamos fazer deploy das funções em tal conta de tal projeto. E aí eu dou um echo post deploy e faço esse mv, que é basicamente eu renomeio de novo de functions para o nome original do repositório. Por que eu faço renomear de novo, Ismael? Porque quando você está utilizando basicamente essas actions de checkout, essa action aqui de setup node, ele verifica dentro da pasta do repositório um clamp, enfim, é necessário para de fato concluir todo o GitHub Actions, beleza? Então vamos fazer o seguinte: antes de fato dar deploy e nós vemos funcionando, eu preciso setar as variáveis aqui, as secrets no caso, dentro do nosso projeto. Então eu vou criar aqui uma por uma. Deixa eu ver quais que eu preciso. Então secret underline dev, que é qualquer coisa, só para simular. Eu vou precisar também, deixa eu fazer isso, de uma secret chamada BigQuery teste. Vou botar aqui, ó, db-dev. Uma outra chamada service account key URL. E aí eu vou aqui no meu service account, tira esse token aqui, deixa só o media, que aí ele fica público, ele consegue pegar. Vamos lá. Próximo, Firebase RC URL, tá? Que aí nós vamos ter que subir aqui. Deixa eu ver aqui. Nós vamos subir dois arquivos. Na verdade, deixa eu pegar aqui. Vamos ter que subir dois arquivos aqui, que é o JSON e o Firebase RC. Tá, vamos subir já. Beleza, então o RC que é o que nós estamos precisando agora.
tira esse token para não expirar. Nós vamos também o do JSON. O JSON está aqui também. Precisa de mais algum? Precisa do token auth Firebase. Esse é um dos mais importantes, que foi o que nós geramos aqui, por exemplo, ó. Beleza. Show. Todas as secrets aqui nós já podemos ver na prática executando, tá? Então, por exemplo, eu vou fechar tudo. Esses arquivos aqui ainda não tem no nosso repositório online, então assim que nós fazemos commit, vai estar aqui, ele vai começar uma action, tá? Que é tudo que nós fizemos aqui pedindo para ele executar. Então vamos lá. Git, eu vou ter que seed functions, está aqui dentro do meu git. Então git, eu só fazer o seguinte, posso olhar aqui. Então basicamente tudo isso aqui eu vou enviar. Opa, exceto isso aqui, não coloquei no git ignore. Só assim. Enfiando para ter CS account. CS account aqui dentro de source. Beleza, então já não é para enviar esse CS account aqui. Tá. Ele vai enviar tudo basicamente, exceto CS account aqui. Vou dar um station, beleza. CS account aqui realmente não é para ir. E aí eu vou dar um git commit -m. Eu vou dizer que adicionamos CI cd actions. Assim que eu der um git push para develop, ele vai executar tudo que nós temos aqui, tá? Então vamos lá ver se vai dar tudo certo. Vocês conseguem ver na prática. Então se eu venho agora aqui em actions, ele começou a executar, de fato, né? Aqui, ó, provavelmente develop. Podemos entrar aqui no nosso job e ele vai começar a executar tudo aqui. Ok, deu erro aqui, vamos ver o que é que foi. Beleza, vamos lá ver o que é que foi, qual foi o erro aqui. Aparentemente deu erro. Deixa eu ver. O erro aparentemente é porque ele não conseguiu renomear, para falar a verdade. Tá dizendo que o Firebase aí você não tem nada. Deixa eu ver. O Firebase RC, ele realmente não tem nada. Geralmente, o Firebase RC, ele vem aqui com... que estranho que eu não vi nada. Firebase JSON. JSON também não viu nada. O que eu vou fazer de novo para eles virem certinho. Seguinte, vou apagar. City.
Beleza, eu pedi para ele iniciar de novo. Vamos ver se agora. Voltar aqui. Ah, tá, porque eu subi realmente errado. Eu vou ter subido esse RC aqui e esse Firebase JSON. Eu subi realmente errado, tá? Deixa eu subir certinho de novo aqui. Subi do server, que não tinha nada. Pra subir desses dois aqui. Oxe, não ficou. Aqui, como eu falei, o Firebase JSON ele tem ali o pré-deploy e o Firebase RC ele tem basicamente qual é eu posso dizer? Ele tem basicamente qual projeto. Então vou rodar novamente, vou nem precisar fazer um novo commit, vou rodar novamente. Deu erro aqui, vamos recarregar. Vamos ver qual foi o erro novamente. Então, pelo jeito ele tentou a npm install. Functions lib index não existe, não pode fazer o deploy. Então aparentemente ele não fez o pré-deploy, que é rodar, por exemplo, se eu venho aqui em Firebase, eu abro ele tem esse pré-deploy aqui, que é para rodar a run per functions. Ele não está fazendo isso por algum motivo. O que eu vou tentar fazer? Vou ver se ele está fazendo de fato deploy. Index. Vou mudar para 2. Firebase deploy tração on functions, que é o que eu estou pedindo para ele fazer aqui, ó. Ele está instalando, mas ele não está fazendo aqui o deploy. Deixa eu tentar ler mais uma vez. Functions, ele renomeia, instala, tá tentando fazer aqui, mas ele não tá, enfim, não tá conseguindo. Então deixa eu tentar aqui local, para ver se local também acontece a mesma coisa. Ó, aqui acontece, run command npm, e aqui ele não tá rodando realmente. Aqui, ó, ele começa, ó, deploy to pipeline functions dev. Só que ele não está executando o nosso npm prefix. Por que ele não está executando? Se eu ver aqui em download files, possivelmente o nosso Firebase JSON deve estar vindo sem. Se eu abro aqui, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Eu vou aqui nas minhas actions, meus secrets, pra falar a verdade, e vou atualizar a URL do Firebase JSON. E vou rodar novamente as minhas actions.
Show. Finalizou aqui o nosso job, deu tudo certo. Era realmente a URL que estava por algum motivo errado, apesar que ia continuar o mesmo caminho. E aí, agora nós podemos ver de fato nossa pipeline funcionando, que é o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Então, todas as vezes que nós enviamos algum commit para a develop, para a branch develop, vou até entrar aqui em cd functions novamente. Toda vez que eu envio um commit, nós vamos ver isso na prática agora. Por exemplo, ele está trazendo a hashtag 2 aqui. Deixa eu até pegar... não trouxe. Aí se eu vir aqui nas minhas functions, cadê functions? Ele está trazendo aqui a hashtag, é para trazer 2, para falar a verdade. Ou eu que não renomeei ainda, enfim. Ah não, beleza, é isso mesmo. Deixa eu ver, index. Eu coloquei 2, beleza. Então eu coloquei aqui, eu vou colocar, dar um stage change, dizendo que agora em vez de trazer 1, vai trazer 2, tá? Eu vou dar um git commit-m updated version number hello world. E aí quando eu dar um git push, o que é que vai acontecer? Na branch develop, vai começar a executar uma nova action com todo aquele processo que nós pedimos dentro do dev.yaml. Então, vai executar basicamente tudo aqui. Vamos esperar para ver. Aqui está trazendo 1. Quando terminar, é para trazer 2. Beleza. Podemos ver que fez aqui toda a nossa pipeline. Nós vamos aqui atualizar para C2. Show. Então, a mesma coisa vai acontecer para, no caso aqui, se eu venho para de produção, tá? E aí você precisa, eu não vou fazer nesse vídeo, senão vai ficar ainda mais extenso, mas você precisa criar lá os secrets, só que os secrets de produção. Que quando você enviar isso aqui para fazer um merge com a main, por exemplo, ele vai pegar os secrets de produção e vai executar toda a pipeline também, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco extenso, mas ficou a forma mais possível detalhada e explicada possível que eu gostaria de explicar. Espero que vocês venham dúvidas no comentário e qualquer coisa eu posso fazer mais vídeos sobre isso aqui. Então, tchau, tchau!